noite, irmãos. É um prazer estarmos unidos, mesmo que distantes, para louvarmos ao nome do nosso Deus. E hoje é o primeiro domingo no mês de agosto. Como o tempo está passando rápido, a gente se assusta e o próximo mês já está batendo na nossa porta. E a gente fala muito que o mês de agosto, às vezes a gente vai falar da data de alguma coisa, fala, já vai ser em agosto de Deus. Não sei se os irmãos já ouviram, mas que esse mês seja totalmente dedicado ao nosso Deus. Que tudo o que fizermos possa ser para honrar o nosso Deus e glorificar o nosso Deus. Amém? E vivendo todas essas coisas, às vezes surge um medo no nosso coração. Hoje, eu posso dizer que hoje eu estou mais em paz, mas no início da pandemia, eu fiquei com muito medo. A gente via muitas notícias e aquilo aterrorizava o nosso coração. Mas a confiança em Deus que nos dá a paz. A música que a gente vai cantar fala que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. E é só o amor de Deus que nos traz paz e que nos traz conforto, amém? Então, convido os irmãos a cantarem com a gente que esse verdadeiro amor que nos cobre e tira todo medo. Que Deus nos entrega sem pedir nada em troca. Ele te ama da mesma maneira, a cada dia, a cada semana, a cada novo mês, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e Ele será eternamente. E Ele
Essa música que a gente vai cantar, fala que amor é esse, que é uma graça incalculável. A gente não consegue medir a graça do Senhor por nós. A cada dia Ele nos abençoa, a cada dia Ele nos traz coisas que nós não merecemos. E isso é a graça. É a graça do nosso Pai. Ela vem a cada dia sobre nós. Então eu convido você a abaixar sua cabeça, tanto aqui, tanto na sua casa, e louvar esse Deus por esse amor que Ele te entrega a cada dia. Sem contar medidas, sem medidas, Ele te entrega esse amor. Então agradeça ao Senhor por esse amor. conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim. Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim.
pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. A vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim. Para mim. Pai, muito obrigado, Deus, por mais um dia, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o teu amor tem nos alcançado, Pai, a cada instante, Deus. Muito obrigado, Pai, por derramar graça sobre graça em nossas vidas, Deus. Muito obrigado, Pai, pois o Senhor tem suprido, Pai, em cada detalhe, Deus. Confiamos em Ti, Pai, e pedimos, Pai, que o Senhor possa estar com cada um de nós, Deus. Esteja, Pai, guardando e cuidando dos Teus filhos, Pai. E que a cada dia, Deus, possamos declarar que o Senhor é maravilhoso, Pai, o Senhor é lindo, Pai. Que possamos nos lembrar, Pai, de agradecer a cada instante por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Muito obrigado, Pai, por tudo. Amém. Senhor, formoso és, sua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso és, sua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar,
conosco, Pai. Traz, Pai, para cada um a palavra que o Senhor preparou. Esteja, Pai, usando a vida do pastor Wellington nas tuas mãos, Deus, como instrumento teu, Pai. Que possamos, Pai, aprender e entender aquilo que o Senhor tem a falar a cada um de nós, Deus. Fica, Pai, com cada um que está aqui, cada um que está no seu lar, Deus. E que o Senhor possa fazer morada em nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, graça e paz de Jesus seja com todos os irmãos, amém? É muito bom a gente estar aqui de novo, para celebrar o Senhor, para adorar o Senhor e, obviamente, para poder ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Eu espero que você, tanto que quem está em casa quanto quem está aqui, esteja feliz por podermos adorar o Senhor, por podermos exaltar o nome dEle, assim como eu estou, né? É sempre muito bom, eu particularmente, eu fico esperando a hora de vir para a igreja para poder cultuar o Senhor. Nesse tempo que a gente ficou sem poder estar no templo, né, a gente fez cultos online e tudo mais, era bom, né, estava gostoso, mas eu não sei você, mas para mim não é a mesma coisa. Não tem o mesmo gostinho de ver os rostos, de olhar nos olhos dos irmãos, de estarmos juntos aqui, mesmo com essas limitações, né, a gente tem que ficar 1 metro de distância do outro, não pode abraçar, apesar que, né, o corpo vai, né? Mas a gente vai se adaptando a essas coisas. Mas estar na casa do Senhor é muito bom. Creio que não é à toa, né, que a Bíblia vai nos dizer, o salmista vai dizer: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Que de fato é uma grande alegria. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 34. Mateus capítulo 6. Nós vamos ler apenas o verso 34, porque o que está nesse texto aí, neste versículo, é o que nós vamos falar hoje. O nosso tema hoje é incertezas. Acredito que você, assim como eu, tem algumas incertezas a respeito de muita coisa. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Amém? Mateus 6, 34 diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Eu vou ler o verso aqui de novo em outra versão, que é a ARC. Diz assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Essa versão última que eu li aqui, ela é bem objetiva dentro daquilo que nós vamos falar hoje, e ela diz o seguinte: basta cada dia o seu mal. O que essa frase quer nos dizer? Basta a cada dia o seu mal. Todos nós temos incertezas, como eu falei. E o que é incerteza? É o contrário de certeza, né? Ou seja, eu não tenho certeza do que vai acontecer amanhã. Eu não tenho certeza se as coisas que eu estou esperando vão acontecer como eu estou esperando.
Eu não tenho certeza, por exemplo, de quando é que vai chegar a vacina do Covid-19. É uma certeza que a gente gostaria muito de ter nesse momento, né? Mas é uma incerteza. Enfim, há muitas incertezas na nossa vida. Se a gente for parar para pensar nas incertezas, a gente vai chegar à conclusão que nós temos muito mais incertezas do que certezas. E é justamente isso que Jesus quer ensinar para nós. Há muitas incertezas na nossa vida. Há muitas coisas que nós não temos e não fazemos a mínima ideia de como elas vão ser amanhã ou daqui a algum tempo. Há muitas coisas que nos deixam inquietos justamente porque não temos certeza a respeito delas. E nós, seres humanos, naturalmente, tendemos a querer ter certeza de tudo. Se a gente pudesse, a gente gostaria de ter certeza sobre absolutamente tudo. Mas a verdade que Jesus nos ensina nesse verso é que nós não as temos. A grande verdade, como eu falei, é que a grande maioria das coisas nós só temos incerteza sobre elas. E o problema é que as incertezas nos trazem ansiedade. As incertezas nos deixam inquietos. As incertezas nos fazem tomar decisões precipitadas. As incertezas podem nos paralisar. As incertezas podem nos fazer correr atrás de algo que pode não acontecer ou ficar com medo de algo que pode não acontecer. Ou seja, a incerteza pode trazer muito problema para a nossa vida. Se a gente tentar especular, se a gente ficar tentando adivinhar, se a gente ficar tentando entender, compreender ou encontrar uma certeza para aquilo que é incerteza na nossa vida. E é mais ou menos sobre isso que Jesus está dizendo. Quando ele diz aqui, não vos inquieteis. Jesus está dizendo, não deixe que as incertezas façam com que você esteja inquieto. Não deixe que as incertezas façam com que você fique correndo atrás de coisas que podem não ser do jeito que você está achando que vai ser. Não deixe que as incertezas te paralisem. Não deixe que as incertezas roubem a sua sanidade, de modo que você faça coisas que depois você vai olhar para trás e vai se arrepender de ter feito. E aí ele diz, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Ou seja, na versão que eu li, o amanhã cuidará de si mesmo. O que Jesus está querendo dizer? Você não pode cuidar do dia de amanhã. Você não pode providenciar o que vai acontecer amanhã. Você não pode fazer absolutamente nada a respeito do amanhã. Por quê? A Bíblia nos diz por quê. Porque o amanhã não nos pertence. Você não pode fazer nada sobre o dia de amanhã. Você só pode fazer alguma coisa sobre o dia de hoje. Aí você fala assim, não, pastor, mas eu posso me preparar para o dia de amanhã. Pode. Mas a preparação que você pode fazer hoje pode não dar nada certo amanhã. Eu costumo dizer que a gente se acostuma com o dia a dia e com nossos afazeres do dia a dia. A gente começa a fazer as coisas no automático. E algumas coisas que a gente começa a fazer no automático, a gente esquece que a gente não tem domínio sobre elas e que elas podem falhar. Se Deus não estiver cuidando de todas as coisas, elas podem falhar. Mesmo que para a gente seja corriqueiro e automático. E eu quero trazer uma ilustração aqui
que vai mostrar para nós o que é que Jesus está querendo que a gente entenda. O que é que Jesus está querendo que a gente aprenda e como é que Jesus está querendo que a gente viva. Apesar do fato da gente não ter certezas, como eu estou afirmando aqui, e como o texto nos afirma, como a Bíblia nos afirma, apesar de nós não termos certezas, isso não significa que a gente tem que viver de qualquer jeito, como se o dia de amanhã não fosse acontecer. Porque você pode pensar assim, então já que eu não tenho domínio sobre o dia de amanhã, já que o dia de amanhã é uma incerteza, já que eu não posso fazer nada sobre o que vai acontecer no futuro, então eu vou viver de qualquer jeito. Para que eu vou me preocupar? Já que eu não tenho domínio sobre o dia de amanhã. Não é isso que Jesus está dizendo também. Não é isso que Jesus está ensinando para nós. Jesus está nos convidando a viver pela fé. Sabe por quê? Porque a fé é a única certeza que nós temos. Já parou para pensar nisso? A fé é a única certeza que nós temos. O livro de Hebreus vai nos ensinar isso, quando ele diz para nós que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a certeza das coisas que nós esperamos. Então, qual que é a única certeza que você tem? Fé. Fé em quem? Fé em Deus. Fé de que Deus é o único que pode fazer alguma coisa a respeito do dia de amanhã. Como nós vimos, nós não podemos fazer nada sobre o dia de amanhã, mas tem alguém que pode. Existe uma única pessoa que tem domínio sobre o dia de amanhã, sabe por quê? Porque ele já está lá. Doido isso, né? Deus já está lá no dia de amanhã. Nós não. E aí ele quer que a gente viva pela fé. Entendendo isso, eu esqueci de agradecer, irmão divino, pela água. Obrigado. A partir desse ponto de vista, de que Deus tem domínio sobre o amanhã, de que Deus conhece todas as coisas sobre as nossas incertezas e Ele tem todas as certezas que nós não temos. A partir disso, Ele quer que a gente viva pela fé. Ele quer que a gente viva como vive, por exemplo, um agricultor. Uma pessoa que planta. Tem gente que planta aqui? Quem planta aqui? Levanta a mão. A Rosângela eu sei que planta. Planta na sua casa. Planta, não planta? Da onde que vem aquelas couves, então? É o seu marido que planta? Ah, tá. Então tá bom. Só comem, né? Mas geralmente tem gente que gosta de ter uma hortinha dentro de casa, né? Minha avó gosta, por exemplo. Hoje em dia ela não planta tanto mais, porque a idade já não deixa. Mas o que um agricultor faz? Desde aqueles que têm uma hortinha dentro de casa, àqueles que têm grandes campos e que plantam, né, para produzir, para dar alimento para todo mundo, para dar alimento para nós. Como é que vive um agricultor? Ele vive pela fé, sabia? Toda pessoa que planta, ela vive pela fé. Sabe por quê? Porque ela não tem certeza do que vai acontecer amanhã. Ela planta e ela semeia porque ela acredita que aquela semente vai germinar, vai crescer e vai frutificar. Ele acredita nisso. É ou não é? Por isso ele planta. Mas se ele for parar para pensar e falar assim, eu vou plantar essa semente aqui, mas pode ser que ela não germine. Pode ser que ela não cresça. Pode ser que não gere fruto nenhum. Pode ser que eu jogue ela aqui na terra e não aconteça absolutamente nada. Se ele pensar assim, o que ele faz? Ele não planta. E isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Abre comigo aí rapidinho, Eclesiastes 11, de 4 a 6. Eclesiastes 11, de 4 a 6.
Amém? Amém? Diz assim: quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas, semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Amém? O que o versículo 4 aí especialmente está dizendo para nós? Quem observa o vento não semeará. O que é observar o vento? É aquela pessoa que fica assim, ó. Será que vai chover? Será que vai dar sol? Será que vai isso? Será que vai aquilo? Será que vai aquilo outro? É a pessoa que só fica conjecturando, será que isso, será que aquilo? Será que essa planta, que essa semente que eu vou lançar vai germinar? Será que se eu lançar essa semente, esperando que ela germine, vai chover? Porque se não chover, ela não vai brotar. Será que chovendo e ela brotando, ela vai crescer suficiente para dar fruto? Será que dando fruto, esse fruto vai ser bom? Você percebeu que tem um monte de será? Tem um monte de si? Isso é o que o texto está dizendo, e isso é o que Jesus está dizendo para nós. Não fique conjecturando o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Não se apegue às incertezas que certamente nós temos. Apegue-se a uma única certeza, que é a certeza da fé. E aqui, como eu disse, eu quero usar a figura do agricultor. Se o agricultor não semear, ele não colhe absolutamente nada. E algumas vezes ele corre o risco de realmente semear o campo e não brotar. Mas mesmo que não brote, certamente o que ele fez? Ele semeou. E o que Jesus diz para nós aqui é que a nossa vida precisa ser uma vida de semeadura. Nós precisamos estar trabalhando o tempo todo, semeando o tempo todo, com fé de que aquilo que nós estamos fazendo, que o nosso trabalho, os nossos esforços, tudo aquilo que a gente está fazendo, que a gente está correndo atrás, que a gente está lutando, que isso vai gerar frutos. A gente precisa acreditar nisso. E a gente precisa acreditar, acima de tudo, de que Deus está cuidando do dia de amanhã. Então a gente semeia, a gente planta, a gente corre atrás, a gente trabalha, não é porque a gente tem certeza de que vai dar certo, mas é porque a gente tem certeza de que o Deus em quem nós cremos está cuidando de tudo. E mesmo que não aconteça como nós esperamos, nós vamos continuar semeando. Porque o semeador, quando ele semeia e na temporada que ele espera que dê frutos, não dá frutos, na temporada seguinte, o que ele faz? Semeia de novo. O nosso problema é que, às vezes, a gente trabalha, a gente semeia, a gente se esforça. Só que, às vezes, não acontece o que a gente esperava. E aí a gente faz o quê? Vou mexer com isso mais não. Quero saber disso mais não. Esforcei tanto, trabalhei tanto, corri atrás disso, corri atrás daquilo, não funcionou, não deu fruto nenhum. Não germinou.
vou fazer outra coisa. Esse tipo de atitude é o que a gente chama de inconstância. O que é inconstância? É aquele tipo de pessoa que fica tentando de tudo e não faz nada. É o que eu particularmente chamo de pato. O que é o pato? Pato nada, voa e corre e não faz nenhuma das três coisas direito. Ele voa meio desengonçado assim, né, quando ele tenta voar. Não voa direito. Quando ele vai correr, ele corre feio pra caramba, né? E quando ele nada o suficiente para sobreviver, mas ele não é um exímio nadador. E às vezes na nossa vida a gente faz assim. A gente tenta 1, 2, 3, 4, 5 coisas e a gente não se esmera em nenhuma das 5 coisas e a gente faz 5, 6 coisas ao mesmo tempo e não faz nenhuma delas direito. Por quê? Porque a gente é inconstante. Eu tentei uma coisa, não deu certo, eu tentei outra, não deu certo, eu tentei outra, não deu certo, e aí eu vou tentando, eu não insisto. Eu não aprendo que para que as coisas deem certo, para que aquele fruto que eu espero que aconteça, que surja, eu preciso insistir nele. Eu preciso trabalhar naquela semeadura. Eu preciso insistir naquilo que eu acredito que é o que eu tenho que fazer. E uma hora vai dar certo. Não sei se você já viu uma ilustração. Tem até uma foto, me parece, no Facebook, não sei. Em algum lugar eu vi essa foto. Tem uma imagem assim, e tem 2 pessoas trabalhando, como se fosse uma mineração. Tem uma tirinha em cima e uma tirinha embaixo, e uma pessoa trabalhando em cima, outra pessoa trabalhando embaixo, e as 2 cavando em busca de diamantes. E em determinada altura desse trabalho, a pessoa, não sei se é a de cima ou se é de baixo, vamos dizer que é a de cima. A de cima encontrou um diamante mais ou menos desse tamanho. Mas era um diamante só. E aí a pessoa de baixo olhou e viu que a pessoa de cima tinha encontrado um diamante. E essa pessoa que encontrou o diamante, ela encontrou e foi embora, saiu. Deixou lá a parte de cima. A pessoa de baixo passou para a parte de cima e começou a cavar em cima em busca de um diamante igual àquele. Só que se ela tivesse cavado mais 1 metro para frente, ela tinha achado diversos outros diamantes maiores do que aqueles que achou de cima. Então, às vezes, a nossa vida é assim. A gente viu que uma coisa deu certo ali, aí a gente lá, o que a gente está fazendo aqui, vai lá tentar fazer o que o outro está fazendo. A gente não insiste. Por quê? Por causa das incertezas. Ah, mas pastor, eu não tenho certeza se vai dar certo. Se você não tentar, você não vai ter certeza mesmo. Se você não continuar fazendo, trabalhando, buscando, insistindo, você nunca vai ter certeza. Porque incerteza é a única coisa que com certeza você tem. Eu tenho certeza de que nós estamos cheios de incertezas. Só que, como eu disse, Jesus está nos chamando para uma vida de fé, uma vida de quem semeia, de quem trabalha, de quem continua insistindo naquilo que acredita que é a verdade, naquilo que acredita que é a vontade de Deus. E é isso que Jesus quer para nós. Enquanto igreja, principalmente. Sabe por quê? Porque um cenário que a gente vê, principalmente no Brasil hoje em dia, é um cenário do pragmatismo. O que é pragmatismo? É fazer aquilo que dá certo. E esse pragmatismo está infiltrado na igreja cristã, de modo geral, de uma forma inigualável. E como que isso funciona? A igreja X começou a fazer alguma coisa.
E aí lotou aquela igreja. A igreja está cheia de gente. Aí o que acontece? As outras igrejas, tudo começa a copiar aquilo que a outra está fazendo. Por quê? Porque deu certo. Isso é pragmatismo. É fazer aquilo que dá certo. Não importa o que está fazendo. O que importa é que dá certo. Às vezes aquilo que o outro está fazendo está totalmente errado. Você vai na Bíblia e compara com a Bíblia e fala assim, a Bíblia falou que não é assim. Ah, mas ele está fazendo e dá certo. Então, vamos fingir que a Bíblia não falou, né? E vamos continuar fazendo, porque está dando certo. A igreja precisa entender que a gente precisa continuar semeando a mesma semente do Evangelho que Jesus começou a semear lá atrás. Que é a semente da verdade do Evangelho, que é a semente da verdade do que a Bíblia diz, da verdade do que é a vontade de Deus para a nossa vida, da verdade de que Jesus é o único e suficiente Salvador, da verdade de que a salvação é pela graça, da verdade de que nós não merecemos nada, na verdade de que nós somos totalmente dependentes de Deus e que Deus é o dono e Senhor da nossa vida. Essa é a grande verdade que nós precisamos continuar semeando, porque ela dá frutos. Amém? E sabe por que ela dá frutos? Porque eu estou aqui, porque você está aí. Você é fruto de alguém que semeou o Evangelho. Alguém que falou de Jesus, falou da verdade de Jesus, e você é fruto dessa palavra. Amém? Então a gente precisa continuar semeando, tendo a certeza de que quem está cuidando de tudo é Deus. Só que, como eu disse, o problema é que a gente, quando a gente começa a ver coisas que não estão funcionando exatamente como a gente gostaria, a nossa tendência é tentar encontrar uma certeza para aquilo. Só que o que Jesus está querendo nos ensinar nesse texto aqui é justamente o contrário. Jesus está dizendo para nós, meus filhos, vou parafrasear aqui, né? Não preocupe em ter certeza de nada, não. Não preocupem em ter certeza do que vai acontecer amanhã. Sabe por quê? Porque isso é impossível para vocês. Preocupem-se só com uma coisa: em ter fé em Deus. Em aprender a depender de Deus. Porque se vocês fizerem isso, vocês vão ser como o Salmo 126 diz para nós. O que o Salmo 126 diz para nós? Diz assim: aquele que leva a sua semente andando e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo os seus frutos. Às vezes a gente vai precisar semear debaixo de luta. Às vezes a gente vai precisar semear debaixo de dificuldade. Às vezes a gente vai sair, como diz o texto do Salmo 126, andando e chorando. E toda vez que eu leio esse texto, vem na minha... Não sei se você é igual eu, quando eu leio algumas coisas ou ouço algumas coisas, a imagem daquilo acontecendo vem na minha cabeça. Isso chama sinestesia. Não sei se você é assim também. E quando eu leio esse texto e falo aquele que vai andando e chorando, vem imediatamente na minha mente a imagem de alguém com um cesto de semente do lado assim, chorando mesmo, mas continua chorando e plantando, semeando. Essa é a imagem que vem na minha cabeça. E é a imagem que eu acredito que é a imagem que reflete a nossa vida muitas vezes. Às vezes a gente está chorando mesmo, a gente está triste, a gente está abatido, mas a gente tem que continuar semeando, plantando, fazendo aquilo que Deus mandou. Sabe por quê? Não porque a gente tem certeza, mas porque a gente tem fé. Fé, aqui, é a única certeza, como eu disse e repito, a única certeza que Deus quer que a gente tenha. É a única certeza que nós precisamos buscar, fixar no nosso coração.
Certeza de que Deus está cuidando de nós. Certeza de que aquilo que foge ao nosso controle não foge ao controle de Deus. Aquilo que a gente não consegue enxergar, Deus já viu, já fez e já determinou. Aquilo que a gente só consegue conjecturar, Deus já fez. E por que o tema que eu coloquei nessa reflexão aqui é incerteza? Justamente porque nós estamos vivendo um tempo de incertezas. Muitos irmãos certamente estão nesse momento com várias incertezas na sua cabeça e no seu coração. Incerteza sobre o trabalho, incerteza sobre a saúde, incerteza sobre a própria igreja, né? Como é que vai ser daqui para frente. Incerteza sobre um monte de situações. Incerteza sobre escola, para quem estuda, né? Eu, por exemplo, não tenho a mínima ideia do que vai acontecer com o Tiago ano que vem, na escola. O pessoal pergunta, como é que vai ser? Sei não. Vai repetir o ano? Vai passar todo mundo? O que vai acontecer? Não faço ideia do que vai acontecer. Então, assim, a gente está cheio de incertezas. Só que a gente não pode, não deve, como eu falei no início, se apegar às incertezas. A gente não pode, de maneira alguma, parar e, como diz lá o texto que nós temos de Provérbios, ficar observando o vento. Será que vai ser assim? Será que vai ser assado? Será que isso vai dar certo? Será que aquilo vai dar certo? Porque se a gente fizer isso, a gente não semeia. Ou seja, a gente não trabalha. A gente não faz aquilo que deveria fazer. E se a gente não trabalha, se a gente não faz aquilo que deveria fazer, o que vai acontecer? Nós certamente não vamos colher fruto absolutamente nenhum. E o que Deus quer para nós é que a gente continue tendo fé. A gente continue trabalhando. A gente continue semeando. E sabendo que as incertezas fazem parte da nossa vida. As incertezas fazem parte de quem nós somos. Nós somos seres limitados. Isso significa que nós não podemos tudo. Na verdade, nós podemos quase nada. Quem pode tudo é aquele que nos criou. E é por isso que ele nos chama a ter fé nele, a depositar nele a nossa esperança, a depositar nele a nossa certeza, a depositar nele a nossa confiança, a fazer aquilo que ele diz que é para a gente fazer. Mesmo que a gente ache que não vai dar certo. Que às vezes a gente gosta de dar uma de especialista nas coisas, né? Para assim, eu já vi isso aí, não dá certo. Não. Já tentei fazer desse jeito aí, não funciona não. A gente não é assim? É ou não é? Vou te dar um exemplo para a gente encerrar nossa reflexão aqui. Jesus chegou na beira do mar e os seus futuros discípulos estavam ali pescando. E o texto lá vai dizer que eles pescaram a noite inteira e não pegaram nem um peixinho. E aí eles estavam na beira da praia, já enrolando as redes, ancorando os barcos. E aí Jesus chegou, e eu fico imaginando Jesus chegando, né? Bom dia. E aí ele fala com eles. Volta lá. Atira a rede de novo. E aí eu fico imaginando, como eu falei, né? A cena. Um olha para o outro assim.
esse cara é carpinteiro. O que o carpinteiro sabe de pesca? Sabe nada de pesca. Quem é pescador aqui é nós, hein? Nós sabemos de pesca, nós entendemos de pesca. Nós passamos a noite inteira pescando e não pegamos nada. Agora chega esse cidadão que carpinteiro entende de madeira. Vai falar para nós voltar lá e jogar rede de novo? Que coisa nenhuma. Mas foi assim que eles fizeram? Não. O que Pedro disse? E essa frase tem que ficar na nossa cabeça. Pedro virou para Jesus e falou assim, ó: pela sua palavra lançaremos as redes. Ou seja, está dizendo, olha, eu conheço de pesca, sou pescador minha vida inteira, eu sei que o mar não está para peixe, literalmente, mas porque você está falando, eu vou voltar lá e vou jogar minha rede. E o que aconteceu? Todo mundo sabe, né? Os barcos transbordaram de peixes a ponto de quase virar o barco de tão pesado de tanto peixe. Por quê? Porque eles confiaram na palavra de quem? De Jesus. Então a gente tem que seguir o exemplo de Pedro. Se Jesus falar para nós assim, olha, vai ali e faz isso para mim. Mesmo que você seja especialista, fala com Jesus assim, ó, pela sua palavra eu vou fazer. Mesmo que você ache assim, ah não, Jesus, eu já fiz isso, já tentei isso, não deu certo. Se Jesus mandou você fazer, vai lá e faz. Vai lá e faz, porque se Ele mandou, é porque vai dar peixe. Vai dar fruto. Amém? Que assim seja a nossa vida cada dia. Que a gente entenda, compreenda que a vontade de Deus é que a gente continue insistindo, continue trabalhando, continue fazendo aquilo que é a vontade de Deus, mesmo cheios de incertezas. E entendamos que as incertezas vão sempre fazer parte da nossa vida. E, portanto, a gente não pode se apegar a elas. Portanto, a gente não pode ficar agarrado nelas, porque se a gente se agarrar nas incertezas, a gente não vive os planos e os projetos de Deus para a nossa vida. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, agradecer ao Senhor. Senhor, quero te agradecer por essa noite e pela palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Que essa palavra de algum modo, Deus, possa nos fortalecer, que essa palavra de algum modo possa nos ensinar. Que de algum modo nós possamos nos tornar diferentes do que temos sido, Deus, até aqui, e que nós possamos seguir as orientações de Jesus. Ó Pai, nós temos muitas incertezas. Muitas coisas, ó Deus, ocupam nossos corações e as nossas mentes nesse tempo, mas o que nós queremos, ó Deus, é nos firmar na única certeza que nós temos, que é a certeza de que o Senhor é o Senhor de todas as coisas, de que todas as coisas estão nas tuas mãos, de que o Senhor tem controle sobre tudo e sobre todos, e de que nada foge à vontade do Senhor. Então, nessa fé, nessa certeza, Deus, nós queremos confiadamente, ó Deus, fazer a tua vontade. Confiadamente, ó Deus, buscar aquilo que é a vontade e o querer do Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos fortaleça, para que nós continuemos semeando, ó Deus, para que a gente não se detenha por causa das incertezas, para que a gente, ó Deus, não fique a observar o vento, ó Deus, e a conjecturar sobre o futuro, porque o Senhor, ó Deus, tem nas tuas mãos todas as coisas. Nos ensina, Senhor, a sermos pacientes e a esperar no Senhor. Nos ensina, Senhor, a sermos constantes e continuar fazendo aquilo que é a vontade do Senhor, independentemente se a gente está enxergando ou não os frutos disso. Nos abençoa, Pai. Dirige a nossa vida, dirige o teu povo, dirige a tua igreja, Pai. Que cada dia, cada um de nós, ó Deus, nos coloquemos à tua disposição, à disposição do teu Espírito. Que o Senhor cuide, ó Deus, das nossas casas, das nossas famílias,
das nossas esposas, maridos, filhos, pais. Cuida, Senhor, de nossas famílias, ó Pai, no nome de Jesus. Tanto desses irmãos, ó Deus, que estão aqui reunidos conosco nessa noite, ó Deus, quanto daqueles, ó Deus, que estão nas suas casas nesse momento também, ó Deus, cultuando conosco, celebrando ao Senhor conosco. Visita cada lar, ó Pai, no nome de Jesus e ministra a tua bênção, tua graça sobre cada um de nós. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo precioso de estarmos na tua presença, de adorarmos o Senhor. Obrigado, ó Deus. Continua nos abençoando e nos dando a graça de continuar, ó Deus, nessa caminhada. É a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Avisos rapidinho aqui. Vocês vão cantar mais uma música? Vai encerrar? Beleza. Nossa escola bíblica online, agora a gente vai continuar, vai transmitir, né, também pelo YouTube. Então, no nosso canal do YouTube, Espaço Ponto Edificando Vidas, vai sair lá todos os sábados, às 16 horas, a nossa escola bíblica online. Tá? Por quê? Ontem, por exemplo, eu tive que ir para Contagem para uma celebração, para um culto de consagração de um pastor, né, que foi recém ordenado ao ministério pastoral, e como secretário do concílio eu tive que estar lá presente. E aí eu e o pastor Jones gravamos na sexta-feira a nossa escola bíblica, e ela saiu, estreou ontem no YouTube. Semana que vem eu vou ter que fazer a mesma coisa, porque eu vou para o aniversário da minha netinha. Minha netinha faz 2 anos de idade na próxima semana, e minha filha vai fazer uma festinha para ela e eu vou lá, né? Tenho que ir, fui intimado a ir, né, na festinha, então não vou poder estar aqui de novo no sábado às 16 horas. Então nós vamos gravar de novo na sexta-feira e vai sair de novo no sábado às 16 horas, no horário de sempre que a gente combinou, a nossa escola dominical. Amém? Nosso culto de quinta-feira continua sendo pelo Instagram, toda quinta-feira às 19h30. Os irmãos conectam lá com a gente para a gente poder orar, para a gente poder cantar, ministrar a palavra do Senhor ali juntos. Amém? E no domingo, o nosso culto presencial, aqui no espaço, às 19h30, com a listinha que a gente manda lá no grupo, né? Se você que está em casa não tem acesso ao grupo, é só mandar mensagem no particular meu ou na página aí do Espaço Edificando Vidas, que a gente coloca seu nome na lista, não tem problema, né? E é isso. Que Deus continue nos abençoando, nos dando uma semana abençoada, que nós tenhamos uma semana de paz e de bênção no nome de Jesus. Amém? Amém. E a música que a gente vai terminar esse domingo gostoso fala sobre o que o pastor pregou nessa noite. Às vezes a gente se preocupa tanto com as aflições, com as coisas as coisas ruins, as nossas incertezas, que a gente se esquece que a gente está no colo de Deus e que Ele está no controle de todas as coisas. E é isso que nos fortalece a cada dia, né, a cada manhã. Amém, irmãos?
só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Amém. Que essa semana seja abençoada, que os irmãos recebam o nosso abraço, mesmo que só em pensamento, que a nossa igreja ama cada um de vocês, ama cada um que está assistindo, e é muito bom, termos um tempo para adorar juntos ao nome do nosso Deus. Então, uma boa semana para todo mundo e uma boa noite. Amém.